Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, onde você estiver, nos escutando, nos assistindo. Então, dependente do momento, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o professor Guilherme e nós vamos iniciar a nossa conversa com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por este momento, por nos conceder a oportunidade de realizar aqui uma conversa e que tudo isso possa sempre ser para a edificação e a glória do Reino dos Céus. Vamos pedir o auxílio de nossa Mãe Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Guilherme, nós combinamos e vamos ver se vai dar certo, e acredito que vai, de falarmos neste podcast sobre e voltar-se muito para os assuntos espirituais, reino espiritual, vida angélica, ocultismo e tudo isso que paira muito o nosso imaginário, mas trabalhar de forma mais teológica e racional, doutrinal possível. E se tem algo que eu sempre gostei é de filme de terror, desde que eu me entendo por gente. E aí eu não sei, eu já vi tantas opiniões contrárias, mas eu gosto de filme de terror. É uma temática que me atrai muito. Geralmente tenho dificuldade para ter algum filme, uma temática específica que eu não gosto. Tá, vamos começar por aí, já vou te interromper. Pode ver filme de terror? Pode ver filme de terror? Pode ou não pode? Olha, eu faço o seguinte raciocínio. E depois eu vou tentar embasar os fundamentos deste meu raciocínio. Sim e não. Vamos lá. Sim, o filme de terror, se você olhar uma problemática nele, e cria outra problemática, que o que está no filme de terror pode também trazer na comédia, em musicais, tantas outras coisas, digamos de ritualísticas ou sobrenatural. Mas o filme de terror, o filme, músicas e tantas outras questões, ela precisa também estar relacionado contigo e qual momento você está vivendo a sua vida. Vou dar um exemplo. Perdi alguém que eu gosto, recebi uma notícia muito triste, que me abala emocionalmente, chega no final do dia eu acho um filme de terror? Não, não assisto. Não convém, não convém. Estou fragilizado, estou exposto, então não convém. Mas com maturidade, discernimento do que você está assistindo, não vejo nenhuma problemática. O pessoal costuma falar que, aspas, né? Pode dar uma certa contaminação espiritual. Mas de fato pode. O padre Gabriel Amorfi, na sua bibliografia, ele fala sobre isso. Sobre música, filmes, tudo. Porém, não é assistir um filme tô contaminado ou coisa semelhante. Vai muito da maturidade da sua dimensão espiritual e como você está desenvolvendo isso. E como você está naquele momento. A temática de filme de terror, desde criança, eu sempre gostei. Sempre gostei. Assistia muito com a minha mãe. Você se identifica, né? Total, total, total. Então não é nada algo que pudesse causar grande efeito, grande impacto. Eu não lembro de nenhum filme que trouxesse para mim uma grande perturbação. Mas eu não posso trazer essa ideia como modo padrão. Tem pessoas que são sensíveis e eu recomendo, não assista. Mas dizer que é um pecado, Não, também acho por si que... só, não acredito que isso possa ser determinado, uma forma cabal de dizer, não, é pecado, pronto, acabou. E tudo isso por quê? Porque a gente vai falar do filme que aqui no Brasil a gente conhece como Invocação do Mal. Já é uma trilogia, né? Tem os spin-offs lá, os paralelos que tem a Annabelle, a Morte da Chorona, mas a gente vai se limitar à Invocação do Mal. E por quê? Quando eu sugeri pra ti, é porque dá pra gente encontrar, claro, purificando muito da ideia hollywoodiana e da carga dramática e as liberdades de roteiro que existe, dá para tirar pontos teológicos ou a gente pode suscitar questionamentos a partir das cenas e deste filme, né? O Invocação do Mal é de 2013 já.
O The primeiro, Conjuring, né? Ele é feito por o James Wan, que é um diretor que já fez essa linha de filmes, os Jogos Mortais, Aquaman, Velozes e Furiosos. Ô padre, deixa eu te fazer uma pergunta. São 3 filmes, como o senhor bem disse, e ele se apresenta como sendo baseado em fatos reais, baseado numa história verídica. Inclusive, que eu me lembro bem, no final do primeiro, são mostradas fotos do casal e da casa onde teria acontecido aquele evento, tudo, da família, tudo. Esse casal que protagoniza o filme, eles são católicos? O que você sabe disso? Então, eu tentei ir atrás de algumas informações. Primeiro, quando a gente escuta que o filme é baseado em fatos reais, não significa que aquela história, aquela narrativa é real. Um documentário se preza a tentar ser fidedigno a informações. A dramatização é baseado em um acontecimento real, mas não significa que os pormenores ali são reais, né? E o casal Warren, né? Lorraine Warren, Ed Warren e Lorraine Warren. São católicos. Tinha uma convivência e uma vida comunitária. Tinha uns padres que no filme é mencionado com outros nomes, mas que os acompanham. Eles criaram uma espécie de museu local que o filme aparece lá, que periodicamente tem um sacerdote visita para abençoar. Eu queria ter a oportunidade de conhecer aquele local, ou até mesmo conhecer pessoas, sacerdotes. Eu não sei qual é a diocese, não tenho muitas informações, mas sim, é um casal de formação católica. Tá. E aí, você falou do local, já queria chegar nele, mas antes disso, o filme começa com ele dando aula numa universidade. Palestra, É uma palestra. E ele se apresenta como demonólogo, alguma coisa assim. Eu sei que você fez curso lá no Vaticano sobre isso também. Essa disciplina, esse formato de curso, isso é comum nos cursos de teologia? Existe essa disciplina regularmente ministrada? Como é que isso funciona? Não tem. Se falar de onde a grade de teologia onde eu dou aula, tem a matéria dogmática, tem a Deus Criador, né? E trabalha, parte dela, depender também do professor que administra, tem a angelologia, mas é um curso semestral e se falar da angelologia deve ser um período uma aula, 2, não vai muito além disso. Eu particularmente acho uma carência em não ter uma matéria específica, maior, né? E não precisa ser a demonologia como matéria, mas a angelologia, que já envolve tudo isso, né? Trabalhar a teologia específica dos seres espirituais, né? Do reino dos céus, e entender como esse mundo existe, como esse mundo atua. Este curso é um curso que é ministrado pelos Legionários de Cristo, né? Eu realizei lá em Roma? Em Roma. Eu realizei em 2014 e eu tive o privilégio porque aquele é um curso anual, mas ele tem flexibilização das temáticas. E eu acredito que eu fui num ano muito bom, que calhou de muitas pessoas, os pregadores, os palestrantes serem muito bons, né? Mas existe a Associação Internacional dos Exorcistas, que tem seus encontros periódicos. Não sei como tem funcionado nesses últimos anos em vista da pandemia. E eu não sou exorcista. Eu gosto muito do assunto, mas quem sabe profundamente desses encontros e tudo que é dimensionado e partilhado são os exorcistas. Então não teria como dar maiores informações. O Ministério do Exorcismo, se a gente pode dizer assim, é o bispo local que nomeia... Assim, o exorcista, por carisma, digamos assim, por si só, é o bispo. Imagina, um bispo com seus 2, 3 milhões cuidando de uma diocese, não tem como ficar com essa responsabilidade. Então ele nomeia um padre da sua diocese com as necessidades, características que a diocese, que a igreja pede para um sacerdote, e ele nomeia esse sacerdote para
publicamente para que possa atender as necessidades pastorais e espirituais da E aí, no diocese. caso do filme, eles realizam atendimento às pessoas, eles investigam, né? O filme é na ótica do casal. Sim, sim. Né? Mas então, onde eu quero chegar é o próprio seguinte. sacerdote nunca vai ser um protagonista, ele vai participar, vai ter cenas ali, vai ser mencionado, mas o foco daquele filme é o vender casal. a história do Não, casal. tranquilo. Né? Isso não é comum, né? Que você tenha Não, leigos fazendo não. esse tipo de investigação, esse tipo de... Olha, vamos dizer que um exorcista ele nunca age sozinho. Um bom exorcista ele tem uma equipe. Uma equipe de intercessores, uma equipe, às vezes até, e dê preferência que seja dessa maneira, de profissionais, psicólogos, psiquiatras, pessoas que possam dar subsídios a ele, porque é muito fácil olhar para situações patológicas da área da psíquica e achar que é uma manifestação sobrenatural. E digamos que os leigos podem fazer uma triagem. Né? E no caso do casal Warren, eles faziam essa triagem. É que o filme super valoriza essa dimensão deles, até mesmo porque eles são os protagonistas. Não teria nem propósito diferente dessa linha. Agora, pegando como gancho também ainda a ideia do filme, aquilo que ele se propõe a fazer, de ir até o local, de levantar informações, de procurar compreender quais são os fenômenos envolvidos, e mesmo antes deles chegarem naquela casa onde acontecem os eventos principais da história narrada, eles visitam uma outra casa e eles chegam à conclusão de que de fato é um problema no encanamento que está acontecendo lá, aqueles barulhos todos. Na tua experiência pastoral e na tua experiência de estudo também, o que você já viu? O que você pode falar um pouco assim, isso é comum, isso é um sinal de algo espiritual ou não? Quando as pessoas pensam que está ligado ao mundo espiritual, sinais claros de que não tem a ver com algo espiritual seria A, B e C. O que você pode falar disso? Olha, de situações extraordinárias de visualizar algo em algum local, nunca visualizei nada. Tá. De fenômenos, de objeto estourar, ser jogado, enfim. Nessa maneira, não. Eu já tive uma experiência de Mas abençoar... acontece. É possível, é possível. Eu já tive a experiência de abençoar uma casa e ao abençoar aquela casa, terminei, me retirei da casa, meu braço doía, o braço, né, que deu a bênção, e um mal-estar físico e até assim mental, de um desânimo. É como se seu dia tivesse bem, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, você abençoa aquela casa, sai daquela casa, você vai para baixo, vai pro chão. Já tive experiências assim. Agora, eu já participei de 2 rituais de exorcismos numa diocese que eu havia pedido autorização ao meu bispo, ele permitiu. Foi aí que eu estava fazendo meu mestrado, por várias motivações. Ora por curiosidade, ora por desejo de ter a oportunidade de participar de um momento como aquele, e até mesmo para entender um pouco de como funciona a vida, um pouco do exorcista. Foram rituais de 5, 6 horas de duração. Não é um único ato, é uma sequência. Quando eu encontrei lá, as 2 vezes que eu fui... Foi com o mesmo sacerdote? Foi o mesmo sacerdote. Aliás, foi mais de uma vez, só que foram 2 pessoas diferentes, 2 situações distintas. Uma dessas pessoas já estava no 4º, 5º encontro, ou seja, ele já acompanhava ela quinzenalmente ou semanalmente. Tinha muita ação de manifestação, mas nada que eu valia, naquele momento ainda que eu falaria é algo extraordinário, é algo que não conseguiria dar uma resposta racional para aquela situação. Muito visível, foram 2 mulheres e uma força assim que você percebe que é visivelmente uma força extraordinária, mas ainda nada que pudesse dizer é impossível alguém fazer, mesmo uma pessoa visivelmente sem um porte físico conseguir segurar o marido, a mãe, enfim. Mas um desses casos houve um momento que mil hollywoodiano, entre aspas, assim,
Durante a sessão, o globo ocular dela girou, parecia uma roleta. Parecia uma roleta. E isso foi um ato, foi uma cena bem, bem forte. E forte não de causar medo, forte de ser uma coisa que não é normal, não é comum. Mas nada que, digamos assim, a gente vê muito intenso nos filmes, né? Os filmes, o que eles mostram é impossível? Não é impossível. Mas para trazer um grande impacto daquela cena, trazer aquelas imagens são interessantes. Mas quais seriam esses sinais? Você falou, ó, o globo ocular ele fez um movimento físico fora do que a Do gente poderia normal, chamar de normal. seria isso. Uma força física fora do normal. O que mais? Eu sei Olha, de falar línguas que a pessoa teoricamente desconhecia. força sobre-humana, conhecimento do oculto, aquela história, eu tenho uma nota eu tô com uma nota em dinheiro aqui de algum valor no meu bolso, e a pessoa revelar isso, revelar informações que eu não teria conhecimento, idiomas, e muitas vezes esses idiomas manifestados praticamente com como se você ouvisse duas vozes ao mesmo tempo, Sim. né? Claro, aí a gente vai para ações bem extraordinárias, de levitação, de uma certa expressão de contorcionismo, porém tem limites. Quando fala desses limites, por exemplo, se a gente pegar o clássico lá do Exorcista, a minha girando a cabeça, Sim. morre. Não tem como fazer girar aquela cabeça e ficar inteiro. Não, morreu. Então, tem os limites da própria natureza, digamos assim. Não dá pra contorcer todo o corpo e não ter consequências daquela ação ali. Torcer um pano de literalmente prato. assim, literalmente, né? Então aquela cena ali seria a menina já teria vindo a óbito, não teria como continuar aquele exorcismo. Agora, olha só, tô lembrando do filme aqui. Naquele momento da aula, o professor fala de 3 estágios diferentes Sim, de sim. ações do mal na pessoa. Vexação, possessão e obsessão. Obsessão. Eu tô falando isso porque esses fenômenos mais cinematográficos, por assim dizer, eles acontecem só num grau mais elevado da ação do mal na vida da pessoa. Como é que é uma etapa, vai subindo de degrau por degrau, ou não? Você já pode ter um caso mais severo logo nas primeiras manifestações? Qual que é a diferença deles? A gente já bateu um papo sobre isso uma vez, mas eu confesso que eu não lembro exatamente. Então, não tem. A grande questão é, se a gente pegar a doutrina da igreja, o catecismo e começar a ler o que nós temos de formação em doutrina, a gente nunca vai ter. Nós temos pouca informação exatas sobre como é que esse processo funciona. O que nós temos muito é testemunhos. Testemunhos e uma narrativa histórica da ação pastoral da igreja de libertar essas almas das ações do maligno. Então a gente não necessariamente não tem uma ligação uma com a outra, como se fosse um processo evolutivo. Comecei com uma perturbação espiritual, não fui cuidando, começou a manifestar, vexasse o local e depois me possuiu. Não tem um itinerário. Não tem essa ideia de progressão, não. Uma gripe que eu não cuidei, que virou uma pneumonia. Não necessariamente. Pode haver já uma ação extraordinária de possessão, que é o 1.000.000.000, não é uma coisa comum, mas existe, é real. Agora, as outras ações espirituais de perturbação, elas são bem mais comuns do que a gente imagina. Quais são? Olha, se a gente falar da obsessão e a vexação, aí sim, a gente vai perceber o quanto isso está tão presente. Eu me lembro de algum critério assim, a obsessão é na pessoa, a vexação no ambiente, alguma coisa assim? Não? A obsessão, ela interfere muito na psique da pessoa, né? E aí entra uma questão muito delicada. Precisa, digamos assim, o sacerdote ou o leigo que vai acompanhar aquela situação, ou que está percebendo que aquela situação tem sinais do extraordinário, de uma intervenção maligna, precisa olhar aquilo com muito discernimento, muita maturidade e lidar muito bem com aquela situação, porque é muito fácil
começar a terceirizar a responsabilidade ao demônio quando não, a pessoa não está bem, a pessoa não está emocionalmente bem, ou então a pessoa está numa situação que ela precisa de uma ajuda profissional. Só que a grande questão é, o demônio ele pode usar totalmente esses sinais, e se o sacerdote não tiver uma boa equipe e o tempo que vai ajudando a ter experiência, ele vai começar a fazer um desserviço. E que em sentido? Eu coloco a pessoa numa situação em que precisa de uma mudança de vida que não é mais responsabilidade minha, é porque isso só acontece porque o demônio está me perturbando. E ela começa a ficar passiva à situação e não transforma. O padre Gabriel Amorfe, ele fala que, na dúvida de uma situação, sempre faça o ritual do exorcismo. Porque o exorcismo por si só é uma dimensão, é um levar a pessoa à oração, à profunda oração. E isso não é ruim. Não é ruim. Mas sabendo direcionar, sabendo organizar aquele processo, né? Acompanhar aquele processo. E assim, é um processo demorado, longo, humanamente cansativo, que você tem que acompanhar, você tem que dar atenção, tem que rezar por aquilo, tem que rezar pela situação, rezar pela pessoa, rezar fervorosamente, jejum, sacrifício, se penitenciar. Então não é um processo que se resolve com facilidade. Por isso que nós temos poucos exorcistas. Não é algo que é tão simples e tão prático. Né? Simplicidade e praticidade são palavras até que passam longe dessas questões. Mas se vamos falando especificamente do filme, eu peguei alguns dados aqui que é para olhar aquele contexto. Se a gente falar da trilogia, hoje a Invocação do Mal já é uma trilogia, se detendo somente no primeiro, o filme se passa em Rhode Island, que é um estado, né, americano, da década de 70, e tem o Roger e a Carolyn Perron, que é 5 filhas, aquelas filhas que aparecem no final do filme, no sentido da fotografia da família real. E essa família, eles vão morar numa casa muito grande e com um preço abaixo de proporções de mercado que se poderia imaginar. Eles compram num leilão, se eu não me engano, segundo a história do filme, alguma coisa assim. E eles não imaginavam que conseguiriam aquela casa. E ficaram encantados, porque a casa era bacana, para a família grande, com desejo de estar ali bem localizado. Aí é interessante que o filme ele condensa tudo em 2 horas. A gente está falando de uma história longa. É a visão do casal, né, do casal Rory, que o filme se baseia. E aqui vai alguns pontos. Os Perron, no caso a família, não tem nenhuma espiritualidade. Não tem... Nem batizados as crianças. Não tem vivência sacramental, né? Eu acho que não sei os pormenores, mas poderia se dizer que são cristãos, mas aqueles cristãos descompromissados totalmente. Então a gente está falando de um local que por si só já tem uma presença maligna e as pessoas que estão indo ali não tem nenhuma blindagem, não tem nada da qual possam se encontrar fortalecidos. Tanto que uma das filhas, eu não vou me recordar o nome, uma das filhas ela escreveu alguns livros, né? E ela falou que depois que o casal Rory ficou presente na casa deles durante o período, ficou bem mais forte as perturbações espirituais. Porque aquele casal, um casal provavelmente de fé, de oração, estava incomodando eles com a presença deles. Não, mas olha só, fazer esse recorte aqui. A família vai para um local onde, a princípio, a presença do mal não se encontrava nas pessoas, mas se encontrava no local. No local. Isso é comum. Às vezes a gente escuta um pouco as pessoas falando: eu fui em tal ambiente, o ambiente estava carregado, me senti mal, saí de lá com dor de cabeça, eu saí de lá com o corpo... Isso é real, isso acontece mesmo? É real. É real. Existem algumas nomenclaturas que não é comum no nosso vocabulário católico, digamos assim. Sim. Uma energia negativa. Uma energia negativa, uma força. Mas podemos dizer sim, de presenças
de uma presença nefasta, de... A gente consegue isso em pessoas. Tem aquelas pessoas que você quiser, você fica tarde. Você fica a tarde toda com a pessoa e parece que passou 10 minutos. É tão agradável, ela te leva, ela te anima. O contrário também. É nesse exemplo, nessa situação que eu dou o exemplo lá, que eu fui abençoar uma casa e saí. E a casa era visivelmente muito aberta ou adepta ao oculto, à escuridão ali, né? E mesmo assim, geralmente quando eu recebo convite para abençoar uma casa, que às vezes eu me ofereço até mesmo como via de evangelização, mas quando eu recebo o convite, eu tomo a liberdade de falar, ó, se eu tô sendo convidado, ó, isso aqui não convém na sua casa, isso aqui não é legal. Pra ter uma coerência, imagina, eu sou católico, eu vou ter lá o Buda de Deixa eu te perguntar, o que você costuma ver aí? Elefante virado com a o bunda bumbum voltado pra porta, que acho que é que dizem que traz dinheiro, né? dinheiro. A figa. O que mais? Santo com cafezinho, que nem minha avó tinha. Café? É, isso eu conhecerá. Não, todo dia de manhã ela fazia o café e colocava do lado lá de São... Que santo que era? Eu não sei se é Santo Antônio ou São Benedito. São Benedito. São Benedito é um santo que se santificou na cozinha, né? Então. Mas mesmo assim não tem muita justificativa pra isso, não. Olha, e pior que aqui no Brasil a gente é bem... A imaginação é muito Bem fértil. plus, né? O pessoal tem uma imaginação muito ampla. Enfim, há situações que a pessoa tem o que tem por mera decoração. Nunca levou para uma conotação espiritual, mas quando leva, tem que ser eliminado. E assim, só por decorativo já não convém. Uma coisa que eu lembro quando a gente saía aí pra evangelizar, pra atender algumas pessoas, era meio tiro e queda. Você chegava na casa da pessoa, começava a conversar, aí a pessoa começava a se dizer espiritualizada, isso e aquilo. A minha mãe tem uma frase que eu acho um barato. Minha mãe diz assim: ah, não, porque fulano é muito católica. Quando ela disse que alguém é muito católica, nossa senhora, eu já fico todo arrepiado, porque lá vem bomba, né? Aí você chega na casa da pessoa muito católica, aí você vai ver o que ela tá lendo. Zíbia Gasparetto, umas coisas assim, entendeu? Sem entrar nos pormenores da literatura em si, mas é aquilo que você falou, acaba fazendo uma mistura de credos, de realidades, de práticas espirituais, e que eu olhava para aquilo e falava... Aí a pessoa não estava bem e ela não conseguia entender por que não estava bem, o que estava acontecendo, né? Ah, mas aí você entrou num ponto muito interessante. As pessoas não estão bem, não sabem que estão bem, mas quando você chega, você vê, é lógico que não vai estar bem. Não tem como estar. E aí a gente vê que muitas vezes o processo da renúncia ao mal é um processo catequético, é um processo de conversão, cultural, um processo, né? cultural. É uma coisa cultural. Culturalmente falando, a gente consegue realizar uma salada, uma miscelânea de situações, de ritos, de costumes que são nocivos, são perigosos. Você sabe que, bom, a gente já se conhece há muitos anos e você sabe que eu sou um tanto quanto cético em algumas questões. Mas até com presentes eu aprendi a me comportar de uma maneira assim, sabe? Tem coisas que eu recebo de bom grado e graças a Deus. Ah, mas faz bem. Eu não sei E se a tem palavra cético é melhor. No caso, seria a palavra mais... Eu sou prudente, vai. Exato, Eu sou uma pessoa mais prudente. Eu não vejo o mundo espiritual em tudo que é canto, mas em casa mesmo, em alguns momentos eu já fui fazendo uma limpa assim de... Tem que ser. Outro dia eu me peguei, inclusive, vendo coisas escritas. Sabe aquela mania que você tem de guardar coisas de ex-namorada? No seu caso não, porque você entrou muito novo no seminário. Mas ex-namoradas que vão deixando coisas lá. E cartas de amigo, que não sei o quê. E com saudades, uma coisa... E eu comecei a pegar alguns textos e eu olhava e falava, ó, isso aqui não... traz uma realidade, evoca uma situação que não tem mais por que estar aqui nesse momento, nessa casa, nesse ambiente. Não, emocionalmente, né, fazer essa limpa é importante. Mas o que acontece? As pessoas, principalmente quando alguma coisa é usada ou alguma coisa antecede a tua existência. Quando, no caso do filme, aquela fazenda, aquele local já existia antes deles.
O que é que um bom cristão, um bom católico tem que fazer? Vai comprar tudo na planta? Vai construir agora, comprar terreno para construir? Não, essas realidades não são Simples fáceis, assim, né? simples. Vou para aquele local, abençoa, principalmente casa. Casa, carro, que são coisas que estão muito ligadas ao cotidiano íntimo. Eu vou morar numa casa e aquela casa teve um, dois, três, não importa quantos moradores anteriores, eu vou. Pede para abençoar aquela casa, né? Para abrir solenemente a moradia daquela casa. De preferência antes de mudar, inclusive, né? Exato, exato. Ou junto com a mudança. O dia da É. mudança, vamos lá, realizamos isso. Porque a família tem a expressão da igreja doméstica. Se a família é igreja doméstica, o prédio, o local daquela igreja, daquele templo doméstico é a casa, né? E a casa de uma pessoa, ainda mais alguns que deixam móveis, tudo, tá muito ligado à personalidade da pessoa, a tudo que aconteceu ali. E é isso que eu ia falar, algumas ações que aconteceram dentro daquele Sim, local, né? sim, sim. Pronto. Uma situação que pode parecer aparentemente muito simples. De uma pessoa que foi morar num apartamento. O apartamento antes houveram situações de traição, com ameaça, violência, coisa pesada, que foi descobrir posteriormente. Mas esse morador chegava na casa, o chuveiro queimava sempre. Não, tinha muita dificuldade de dormir à noite. Um dos filhos tinha muita dificuldade de dormir à noite. Copo quebrava, chave sumia. No primeiro momento nada se percebeu. Não foi com essa. A pessoa não teve essa dimensão. Porque as pessoas geralmente não têm. Sim. Fui lá, abençoei a casa. Ele falou que foi visível a diferença, o antes e Eu depois. acompanhei um caso uma vez, uma coisa parecida também. Família, a questão era essa. As coisas quebravam da maneira mais inesperada possível e com uma frequência absurda. E eles começaram a perceber, e foi aí que eles procuraram ajuda no grupo de oração, eles começaram a perceber que aqueles danos, aspas, físicos, materiais, eles eram acompanhados também de alguns problemas entre o casal bem pontuais, assim. E eu não sei por que exatamente eles perceberam essa ligação, mas eles perceberam que determinada coisa quebrava e na sequência acontecia uma briga bem complexa assim, e isso começou a acontecer com uma frequência grande, e a gente foi atender o casal, enfim, e aí o caso seguiu, enfim, o sacerdote depois acabou indo lá e procedendo com a bênção, esse tipo de coisa, né? Agora, eu queria aproveitar também, você falou de um apartamento, tem um amigo que sempre que eu vou na casa dele, eu me deparo com uma realidade que é com o animal de estimação dele. O cachorro parece que tá tomado, assim, de algo ruim, violento, enfim, uma situação que eu olho para aquilo e eu falo, não é de Deus, não é de Deus. A minha pergunta é, isso pode acontecer também com animais? As pessoas perguntam, posso abençoar animal? Posso, não pode abençoar animal? Pode. O mundo espiritual dialoga Pode com sim. o mundo Pode sim. animal? Tudo que possui alma. Mas aí a gente vai naquele raciocínio aristotélico de alma. Vegetativa, racional, irracional e racional. Né? Uma planta pode manifestar Sério? Sim, Eu não sabia. sim. Quando o Nosso Senhor ele amaldiçoou aquela figueira na série do Evangelho, e aquela figueira, qual o sinal da maldição que eles percebem? Ela seca, esterilidade, ela morre, ela não tem mais vida. Então, de fato, pode se manifestar dessa maneira. E tem pessoas que, meio que, quando tem uma vida voltada pro ocultismo, ou, digamos, para as realidades do submundo espiritual, vamos usar essa expressão, você pode ver que às vezes tem guarda folhas, árvores secas, murchas, até como símbolo dessa realidade que os rodeia, né? Que eles cultuam ou coisa semelhante. E sim, animais também podem padecer dessa realidade. Tanto o filme também mostra isso. Aquela cachorra deles que no começo ela não queria entrar na casa. Tudo bem, ali eles deram uma dramatizada,
Né? A cachorra não queria entrar na casa, ficou fora e no primeiro dia Já morreu. já morreu. Já morreu. Eu vou- Particularmente, se o cachorro morresse no primeiro dia que eu entrei naquela casa, eu já saía da casa. É sinal ali que não tem que, Eu não tinha que vou levar um continuar. padre na casa desse meu amigo pra ver o cachorro dele. Vai lá, levar o que- quê? Um padre? Um padre pra... Leva, às vezes, Vou levar um padre porque o às vezes é cachorro tá necessário. precisando. Às vezes é necessário. Mas às vezes também o cachorro ele percebe a presença maligna que entrou verdade. naquela casa. Tem Aí essa a também. ação é ação de defesa. Tá. Agora, olha só. Ainda sobre esse começo do filme que você falou que as pessoas chegaram naquele ambiente. O O filme, ambiente antecedia a casa, eles, né? isso, A é. casa, o terreno ali. o filme mostra também que a casa do casal Ed e Lorraine ele se transformou numa espécie de museu de objetos e o objeto principal que já é apresentado desde o primeiro vídeo é a boneca lá chamada de Annabelle. Annabelle. Esses objetos dentro desses ambientes domésticos, aquilo que você falou, às vezes antecede a própria existência da pessoa, coisa que a gente ganha de vô, que ganha de vó, sabe aquela coisa da família? Ah, essa mesa, essa poltrona era do meu bisavô e que passou pro meu avô e que ficou tal. Às vezes a gente, numa boa intenção de preservar a memória da família, acaba acumulando determinadas coisas que de fato geram para ter passado da história da nossa Sim, família. sim, sim. Mas eu dei essa volta para chegar no seguinte ponto. A gente ouve muito falar de coisas que passam de geração em geração, a tal da cura de gerações, malefícios que passam de pai para filho e por aí vai. Isso se dá através de objetos, eu entendo, mas isso se dá também através de pessoa para pessoa, não como uma coisa do DNA ali, mas isso pode acontecer? A presença do mal passando de geração em geração dentro de uma família? Você sabe que sem a gente, pelo menos ainda ficar no filme Invocação do Mal, mas fazendo menção a um filme chamado Hereditário, que o próprio Já nome do filme. assisti. Esse filme. Esse dá medo. Não é que dá medo. Não, Pra mim o terror dele é mais psicológico, né? Esse eu fiquei... Pronto, esse é um tipo de filme que eu falaria pra pessoa, se for assistir, esteja bem para assistir. Invocação do Mal eu acho ele muito light, muito tranquilo, né? Mas o Hereditário, se a pessoa for assistir, esteja bem. Se não estiver bem espiritualmente, emocionalmente, não assiste. Não convém, não assiste. Vamos fazer um sobre o Hereditário. Meu filho, a gente tem uma eu ia falar uma bibliografia, uma biblioteca, uma cinemateca É isso, longa. cinemateca, Se não acho for que é. também, amém. Não. Tem boas opções, boas opções. Olha, deixa eu entender o que você está querendo dizer. Vamos lá, uma pessoa que cultua o mal, que vivencia esse mal, e se as gerações que porventura vir dela vão estar... Isso. Se você quer um exemplo mais objetivo, pega uma pessoa que teve um casamento fracassado por problemas quase que inexplicáveis, e aí você pega os pais dela, viviam problemas no casamento também semelhantes, e você vai ver a história da família traz em si recorrência de um determinado fenômeno, suicídio e por aí vai. Olha, sim, olha, interessante. Vou tentar organizar da melhor maneira, porque a gente precisa também sempre se voltar à doutrina da igreja. Com o sacramento do batismo, com o batismo, a gente elimina qualquer realidade do mal que existe em nossas vidas, abandonando o homem velho e ver uma vida nova em Cristo. Mas, por exemplo, imagine que um homem, um casal soropositivo tem um filho. Aquele filho vai manifestar positivamente o HIV. Aquela criança não tem culpa de nada, mas ela já traz no DNA dela essa realidade. E ela pode viver bem com os coquetéis e, tomara Deus, em breve uma oportunidade já de eliminar esse vírus. Ok, ela não tem culpa nenhuma do que os pais fizeram, mas não tem como desligar ou separar a realidade que ele existe por um relacionamento que os antecederam, né?
Se a gente, isso aqui ficou um pouco mais na questão da genética, Sim. que é um vírus, né? Se a gente olhar na questão espiritual, sim, mas não como uma espécie de realidade carimbada da qual todas aquelas gerações por si Sim. que virão vão sofrer daquela realidade. Vamos dizer que esse efeito bola de neve ele pode ser interrompido, ele deve ser interrompido. Mas é muito provável que um jovem que cresça num ambiente de violência e álcool, ele vai dar continuidade a uma vida com comportamento violento e também... Não só por causa dos elementos sociológicos, você diz. Com certeza, porque a casa dele, o ambiente dele, que ele foi formado ou deformado, manifestou isso. Mas é impossível interromper. É impossível interromper. Sim, você vê situações que você fala, meu Deus, houve adultério do meu bisavô, depois do meu avô, dos meus pais. Eu acabei com aquela situação. Não é comum. Não é só pra falar, é uma manifestação, vamos lá, hereditária. Mas não é algo que determina. Pode ser Agora, olha interrompido só, e deve ser quebrado, digamos assim. Você falou de culpa. Você falou, usando o exemplo do soro positivo, aquela criança não tem culpa. No que se refere ao mundo espiritual, cabe falar de culpa, eu entendo que sim, em algumas circunstâncias. Por exemplo, se eu, por livre e espontânea vontade, fui em determinados ambientes que se faziam práticas religiosas ligados ao ocultismo, a minha responsabilidade de ir até aquele local e exercer determinada prática religiosa, isso está dado. A gente pode discutir até que ponto eu tinha ciência de que aquilo era bom ou ruim, mas eu fui. De uma certa... Mas independente de você ter consciência de que ele era bom ou não, o contaminar está independente disso. Não, é isso que eu ia falar. Mas então, eu vou usar a palavra aqui. Eu me contaminei e eu tenho uma responsabilização nisso à medida que eu fui até lá. Mas pode haver esse mesmo fenômeno em pessoas que são privadas desse tipo de ambiente, que têm uma vida reta. Pode-se falar de uma contaminação sem culpa? Sim. Faz parte das permissões de Deus, né? A palavra contaminação seria melhor. Eu também não gosto porque cria uma ideia, sabe, os puros e os impuros, uma coisa meio... Não, e nesse caso também não seria a melhor... Olha, a palavra contaminação ela dá para ilustrar muito bem, mas nem sempre ela é a melhor para ser utilizada, né? Eu não gosto, eu peguei a versão, sabe aquela coisa, tudo é contaminado, espiritual. Às vezes você vive em ambientes uma palavra que dá para ilustrar Sim. a situação, dá para ilustrar uma contaminação. Você se envolveu, você corroborou, você participou, você foi cúmplice. Mesmo que você não tenha consciência, você participou, dá para dizer isso. Mas em algumas circunstâncias, até de relacionamento, não é a melhor palavra porque cria essa ideia de meio que qualificar. Eu sou puro, superior. E outra, vivi durante um tempo em alguns ambientes de igreja que as pessoas acabavam criando tamanha paranoia com essa ideia de contaminação que aí estigmatiza os outros assim. Não, você pediu um copo d'água, como eu vou pedir mais um pouco de chá aqui. Pediu um copo d'água. O cara vê um copo d'água já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tipo, mesmo sendo leigo, você já vai... É uma conversa de família aqui, obrigado, mãe, pelo chazinho. Quem fez o chá pra gente hoje aqui foi a mãe do nosso profeta Isaías. Um chá de canela com alguma coisa que eu não consegui identificar ainda, que tá maravilhoso. Mas o que eu ia falar é isso. Sabe quando a pessoa... A pessoa cria tudo. Não, e é assim, a pessoa veio aqui, tomou um chá, não caiu legal, ficou com um pouquinho de dor de cabeça, alguma coisa. Nossa, aquele chá tava contaminado, que não sei o quê. A gente vai por uns exageros aí que, convenhamos, né? Isso só afasta as pessoas ao invés de atraí-las para Deus. Só afasta, mas geralmente essa ideia desequilibrada, ela manifesta o desequilíbrio anterior que já existe na pessoa, né? Então, por isso, quando a gente fala de assuntos espirituais, a gente fala com pessoas espirituais e a espiritualidade, ela tem os seus subsídios da doutrina. A gente não vai começar a especular ou ficar no campo da fantasia. Se tem aquelas realidades comunitárias que a gente vivencia, às vezes Deus está colocando no meu coração, eu estou sentindo... Deus pode fazer isso? Claro que faz, e muitas vezes faz com eficácia. Eu lembrei dos nossos
Encontro, segue o barco. Você já lembrou também, você sabe do que eu tô falando, vai. Eu tô lembrado. Tá. Desenha pra mim, depois você tem que desenhar pra mim bom. pra eu lembrar. Mas então, são situações perigosas, porque tem pessoas que confiam na. Imagina, eu padre, com microfone. O microfone é uma arma nesse sentido. Sim. E eu coloco, Deus tá colocando no meu coração que alguém que tá usando uma meia preta. É possível isso? Claro que é possível. Mas só se faz isso pela ação verdadeira do Espírito. Sim. Senão você tá... Meu Deus do céu. Se a pessoa que tá com a meia preta, ela entra numa neura. Diz, sou eu, será que não sou eu? Não, mas não uma sei igreja se é preto, com 1000 pessoas, acho que o cara tem a palavra de ciência, né? Você que tá com uma meia branca, aqui o senhor tá te tocando. Tô dando aqui um exemplo bem avacalhado. Mas tem, você sabe. Não, que não. existe isso, né? Então, precisa ter muito discernimento para falar essas coisas. É real? Claro que é real. Mas a vida da pessoa ela tem que acompanhar aquela ação do Espírito, se bem que o Espírito usa quem ele quiser, mas digamos que ele tem uma didática, uma pedagogia de fácil acesso, né? Ele nos dá a capacidade de poder compreender o que ele está dizendo. Só um parênteses aqui. A gente na igreja precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala e com as coisas que a gente diz, principalmente quando tá no microfone. Tanto pro bem quanto pro mal. Eu me lembrei, você vai se lembrar agora, num ano X, no momento Y aí da nossa vida, que nós assistimos algumas adorações ao Santíssimo Sacramento, e um dos nossos colegas que conduzia a adoração, oriundo lá das bandas de Minas Gerais, ele fazia coisas do tipo, vai se abrindo agora e vai deixando Jesus entrar, e enquanto ele entra, ele vai te tocando. E eu me lembro de olhar para trás assim, e falar, onde é que eu tô? O que tá acontecendo aqui? Nossa, mas eu tô falando de uma maneira jocosa, mas é triste. Sim, e quando a gente faz isso pro lado ruim também, né? A gente usar palavras indevidas para tentar falar de realidades espirituais que são ruins, e isso ao invés de servir para a pessoa como um canal de aproximação de Deus, onde ela pode encontrar força para superar determinada situação, você cria medo, você cria desespero, você cria um sentimento de culpa também, você acaba criando uma série de outros elementos, aí colocando um monte de outros elementos que não precisariam estar nisso e estão. Não é à toa que você, como padre, que consegue perceber isso, existe hoje por parte das pessoas uma verdadeira dependência em algumas situações, onde ela não faz nada sem perguntar, ou sem querer que você esteja abençoando lá. Padre, eu vou tomar um copo d'água, manda uma benção online aqui. Não faz nada. Olha, o abençoar por si só não é um problema. Tudo que você puder, abençoe claro mesmo. Nunca é algo que venha atrapalhar. A não ser que a pessoa condiciona que tudo vai estar só em paz, que tudo tá... se for abençoado, né? Mas a grande questão é quando a gente tem uns leigos, de forma geral, um tanto quanto infantilizados. E a culpa também é muito nossa, quando eu falo nossa, dos clérigos que ficam à frente. Porque a gente meio que infantiliza eles. Então, às vezes eu escuto muito assim, a pessoa fazer alguma coisa, padre, eu posso comungar? Eu falo, não se atreva a colocar esse fardo em cima de mim, no sentido de dizer pode ou não pode, como se eu fosse aquele que determina os que podem comungar, merecedores, e os que não podem. A pessoa precisa ser levada a uma formação. Eu pego, quando alguém me pergunta isso, eu falo, calma aí, vamos lá, por que você está com essa dúvida? O que aconteceu tudo? Olha, com essas informações que você está me dizendo, você mesmo pode dar uma resposta. A sua comunhão é uma expressão coerente? Você está em estado de graça, mínimo de estado de graça que você possa compreender? Se não está, então vamos trabalhar isso, vamos confessar, vamos reparar isso para voltar à comunhão, mas sempre fazer com que a pessoa consiga fazer essa reflexão e ela mesma alcançar isso. Porque caso contrário, não. E você está falando desse protagonismo da pessoa, voltando para a questão do filme também. Você se lembra, eu estou tentando puxar na memória aqui, eu não consigo localizar, eu acredito que não tenha. Se eu tiver errado, me corrige.
o filme trata um pouco a família em si, principalmente os pais, claro, de uma maneira muito passiva, né? A coisa acontece sem a participação deles, o mal se apresenta sem a participação deles e a cura também vem sem a aproximação deles. Geralmente isso não se dá dessa forma. A pessoa precisa buscar. Quais seriam os meios que nós temos Então, para nos preservar no primeiro momento e depois que a coisa está dada, para a gente poder superar essa situação? uma coisa que você percebe, o filme Invocação do Mal, a trilogia, trata de um casal católico que realiza ações da tradição, da expressão católica, mas não são filmes com viés religioso, doutrinário, coisa semelhante. Então você percebe que não se tem praticamente uma oração, não tem um levar a piedade, uma exortação aos sacramentos ou coisa semelhante. Você não vê nada disso. Isso faz parte da dinâmica. Da proposta, eu acho que do próprio diretor, alguma coisa assim, né? Sim, sim. Existe o contrato com com o espólio lá dos Rory que cuida. Tinha algumas questões que não poderiam ser trabalhadas, por exemplo, os problemas particulares de família dos Rory, né, o casal. Tanto que é um casal perfeito. O filme mostra um casal apaixonado que realiza tudo. A única coisa que tem, a Lorraine tem um terço, que ela fica com ele na mão. Sim. E ele, ali na cena do exorcismo, ele anda com uma água benta e um kit ali que provavelmente não seria dele, é mais dramatizado aquele ali. Então, não vai ter isso no filme. Não, nem se cria expectativa. Mas você tá falando agora de quem? Da família ou da pessoa que vai ajudar? Não, eu tô falando da pessoa, tá? Da pessoa que está sob a influência de alguma ação do mal. No filme, a família que está sendo retratada dessa forma, ela não fez nada para se colocar naquela situação, a não ser se mudar para aquela casa. Então, esse mudar já é tudo. Não. Mas você entendeu? Sim. Foi até lá. E depois que as coisas começaram a acontecer, ela não passou a receber os sacramentos, ela não passou a ter uma vida de oração, a família não passou a ter uma vida de oração. Pensando em nós, pessoas no mundo real, nós não podemos ter essa atitude passiva no sentido de esperar. Nunca. O que a gente pode fazer para, em primeiro lugar, evitar esse tipo de coisa, ter uma vida sacramental, ter uma vida espiritual, o que funciona? Não, e fora isso, aconteceu. O que eu posso fazer? Vou tentar colocar a coisa de uma maneira mais clara ainda. Sabe aquela história? Reza a Quaresma de São Miguel, que é uma oração de libertação poderosa. Ou reza a oração, não sei o que. O que funciona? Tudo que faz você se voltar para Deus. Verdadeiramente para Deus, no processo de conversão. Se você vê os grandes sistemas exorcistas, todos falam do exorcismo e das situações em que o maligno age e que Deus tira grandes proveitos de grandes conversões. Né? Aí se pergunta, mas por que uma pessoa tão devota, uma pessoa com uma vida de oração ainda passou por isso? Porque Deus consegue tirar um bem maior ainda daquele mal. É uma vida de conversão, uma transformação. Até mesmo porque se isso não acontece, ela começa a ser sucumbida pelo mal, pela ação do maligno. E as pessoas, quando se encontram em uma situação como essa, ela vai querer sair daquela realidade. E para sair daquela realidade, a conversão. Então, mas vamos lá. Eu sou mais tá bom. Vamos tentar falar... Pro vampiro, a cebola tira e queda. Alho, vamos lá. Alho. Cebola não. Alho. Você vê que eu manjo, né? Seu vampiro vai vê que eu manjo ilegal. desses paranauês aí. Vai. O que funciona? O que dá certo? Primeiro, é vida sacramental. Não é batizado? Batiza. Batizar, Eucaristia e confissão. Faz esse tripé. Esse tripé de vida sacramental. Viver a vocação batismal, renúncia ao pecado e se alimentar da Eucaristia e ter intimidade com a confissão. Existe sim os grandes intercessores da igreja,
de São Bento, a Padre Pio, Santa Gema Galgani, o próprio apóstolo São Pedro e São Paulo, grandes intercessores em relação aos combates espirituais, Dom Bosco. Nossa, graças a Deus a lista é bem longa. E o rosário é instrumento fervoroso contra as ações malignas. Aí aqui, se você pega Novos Relatos de um Exorcista, um dos livros do Padre Gabriele, rosário, 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 rosário é uma realidade da qual o maligno não suporta. Ele fica extremamente incomodado. Esse livro, se não me engano, no final de cada capítulo tem relatos, testemunhos, né? E um dos testemunhos é de um demônio que não conseguia sucumbir uma família por causa de uma mulher, a mãe, a esposa, né? Essa mãe esposa, que só ela tinha uma vida de oração, mas era uma vida de oração fervorosa e Mariana, com rosário. E era suficiente para inibir toda a ação do maligno naquela casa. Então essa vida piedosa, se eu fosse assim, passar o receituário, a vida é sacramental, não tem como fugir dela. E o rosário, arma poderosíssima, poderosíssima. Aí quando fala da Quaresma de São Miguel, orações de São Miguel, coisa semelhante, vem enriquecer ainda mais, né? Aquele que em nome de Deus faz oposição àqueles que tentam ser como Deus, São Miguel expulsa, e assim como expulsou da presença dos céus, expulsa também dos lares, das vidas das pessoas que são atacadas ou estão perturbadas. Sabe que eu sei que o nosso tempo tá acabando, cara, mas eu ia te contar uma. Eu não vou lembrar onde eu ouvi isso. Eu ouvi recentemente falando sobre essa questão do mal. E aí a pessoa que falava, ela usou a expressão deformidade. Aonde você encontrar deformidade, claro que não no sentido físico aqui, mas fique atento, porque aquilo ali é algo, é um sinal. E aí ele usou essa expressão: o maligno é deformado, o mal ele é deformado como característica primeira. E aí a pessoa disse assim: não se esqueça, Maria foi aquela que pisou na cabeça de Satanás, que pisou na cabeça do mal. E aí ele fez o gesto assim, quando você pisa, quando você esmaga a afeição do mal, que por ser uma criatura de Deus e que ter sido elevadíssimo no grau dos anjos, deveria ter uma beleza extraordinária, ao ser esmagada, simbolicamente, por assim dizer, pela força de Maria, aquilo causou uma deformidade. Enxergue no mal deformado uma presença maligna, por assim dizer. Sim. A gente fala de uma ação meio que animalesca. Pega uma pessoa no auge da saúde, da juventude, aquelas imagens que a gente fez, depois a pessoa quando ela tá... Depois da Federal. Da Federal, né? Já vi isso aí, já falava, não é isso não. Mas depois assim... Tá aí uma ação do mal. Ou aquela pessoa que se envolveu na dependência química, escravo das drogas, do álcool, você vê aquelas imagens, você fala, meu Deus, como é que... Deformado. Deformado, né? É nesse sentido mesmo. E como eu posso fazer a deformação? Quando a pessoa ela vai perdendo o amor próprio, o valor à vida, vai destruindo a sua família, a sua casa, tudo ruim, ela fica arruindo ali, perde a dignidade dela como ser humano, daqui a pouco ela começa a mendigar da Afeto, forma mais miserável possível. Sim. E isso aí é uma deformação, nesse sentido, com certeza. Eu não sei, vai até parecer bizarro aqui, cara, mas uma outra coisa que eu queria te perguntar, você falou do batismo. Eu já fui procurado inúmeras vezes por pessoas querendo ajuda para batizar uma criança, porque segundo os relatos dos familiares, aquela criança só chorava, não dormia, e papapá. E aí vem com aquele papo,
quero benzer. É pra tirar uma olhada. É, né? é isso aí, tirar uma olhada. A gente Pronto. volta pra questão lá da. Isso rola? Isso é uma realidade? Tipo, já aconteceu com você no sentido. Essa procura? Não, a procura eu sei que a coisa existe, cara, não tenho dúvida. Mas, tipo, de você pegar uma criança e depois do batismo as coisas se acalmarem mesmo assim? Já aconteceu. Já aconteceu. E eu fiquei um pouco na minha quando isso aconteceu. Mas aí a equipe, a pastoral do batismo, veio falar comigo e ver como era tão visível. Deixa eu desenhar melhor. A família trouxe a criança, a família já era de igreja, e a criança meio que assim surtou, vou usar essa palavra, uma criança não se encaixa tanto, mas vamos lá. Surtou Na hora da cerimônia. Na hora da cerimônia. Não houve nada de extraordinário de fenômenos. Mas fora do comum daquela criança. E após o batismo se acalmar. Teve isso. Então, quando eu falo que eu fiquei um tanto quanto na minha, que eu não vou ficar falando, eita, acabou de ser um demônio essa criança, foi batizado. Mas a própria equipe ia falar, nossa, padre, estranho tudo assim. Eu falar, então, não é o que só eu não ficou só no meu achismo. Sim. Houve sinais, né? Guilherme, nós temos muitas realidades a comentar, mas a gente vamos fracionando nossos encontros. Beleza. E naquilo que a gente puder se encontrar e conversando, vamos poder trazer, né, as várias informações e discutir tudo isso à luz da fé. Foi um prazer. Um abraço aí para o senhor e para todo mundo que acompanha o seu podcast.